Em Cristo, a Escritura diz. Porque até a Escritura, para chegar ao povo, e nesse tempo nós não tínhamos, a igreja, o acesso à Bíblia como temos hoje. Né? Hoje eu tenho uma variedade, certamente você, muitas Bíblias, eu não sei, não contei, mas eu tenho muitas Bíblias e muitas versões da Bíblia em minha casa. Mas as Bíblias, elas estavam, nesse tempo, não estavam na mão do povo. Elas estavam nos mosteiros, e algumas delas até acorrentadas para que não tirasse dali, e elas eram de outro formato, não é? E o povo não sabia, o povo não lia. Então o povo era ignorante, não é? Firmado nas tradições daquela época, e estava a igreja num período, irmãos, terrível. Quando Deus levanta esse homem, não é? Lutero, Martinho Lutero, para que pudesse então, o intuito dele não era fazer uma revolução religiosa, ou nem mesmo trazer um novo contexto, assim, em termos de uma nova igreja, não, era uma reforma que de fato Lutero estava, talvez não tendo nem a dimensão do que ele estava vivendo naquele momento. E aquele ato repercutiu por toda a Alemanha, chamando a atenção, né, de Roma, onde o Papa se encontrava. E também foi um movimento, claro, de profundas repercussões culturais. Não é? A reforma mexeu com a cultura até hoje. Nós temos os reflexos na cultura, não apenas a cultura sacra, não é? Mas em termos de cultura sacra no sentido de canto, não é? De música, mas nas artes de um modo geral, mas também sociais e políticas. Eu sei que quem já fez ciências sociais ou alguma matéria ligada a ciências sociais, numa academia, né, na faculdade, na universidade, a leitura que se faz da reforma e do efeito dela é como se fosse apenas uma questão de aspecto social, cultural e econômico. Mas não foi apenas isso. Não foi. Claro que surtiu efeito nessas áreas. Mas, irmãos, a reforma, ela tinha um sentido essencialmente espiritual. Era trabalhar justamente essas questões estarrecedoras que a igreja vivia na época. Então, os reformadores protestantes estabeleceram o que seria conhecido como as 5 solas, né, da reforma. Sola é uma palavra latina que quer dizer apenas, somente. E sola, nós temos esses 5, vamos dizer, 5 colunas, não é? 5 fundamentos, porque foram 95 teses, que inclusive, se você quiser 95, hoje já tem à disposição na internet, eu tenho lá, posso compartilhar com você, né? Mas o resumo daquilo que os reformadores queriam colocar diante do povo e diante da liderança da igreja, está bem resumindo desses 5 pontos. Sola Escritura, né, somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. E aí é uma área que é mais do português. Eu estou vendo o pastor Jabicílio lá atrás, né, que foi meu professor de grego. E os que são formados em letras, tem o solo Cristo também, que é uma forma ablativa. Aí depois você, tendo interesse, vai lá, porque não é especificamente a minha área, a área de letras, não é? Minha formação é pedagogia, que eu atuei há 20 e tantos, né, André? Há 20 e tantos anos atrás, já faz tempo, não é? Então, solo Cristo, se você ouvir, somente Cristo, é uma forma ablativa do latim solus Christus, não é? Mas é como Chico e Francisco, como nós temos aqui, é a mesma coisa, tá certo? Só muda só a questão das declinações, não é? Soli Deo Gloria, e esse aqui foi acrescentado segundo temos conhecimento posteriormente, não é? O somente toda a glória para Deus, a Deus somente toda a glória, não é? Então, esses são 5 pontos fundamentais da reforma protestante. E nós vamos nos prender a apenas um, tá certo? Nessa manhã, que é somente Cristo, solus Christus. E eu quero aqui aproveitar de uma mensagem que ministrei um tempo atrás,
e trazer, porque ela se encaixa dentro desses princípios, que eu quero aqui compartilhar com os irmãos nessa manhã, do somente Cristo. Jesus, irmãos, é plenamente Deus e foi plenamente homem. Eu não posso dizer que é plenamente homem hoje, porque ele está revestido, não é, de um corpo glorificado, vamos dizer assim, mas aqui ele viveu como plenamente homem os 33 anos, né, de sua vida. Então, esse é um primeiro aspecto. E nós temos aí pelo menos 2 textos básicos, né, importantes, chamados textos áureos, né, daquela EBD que destacava os textos áureos. O primeiro é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Vamos ler juntos, para eu não ler sozinho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo aí, palavra, é Jesus. Jesus, ele já estava antes lá, antes da fundação do mundo. O verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo era Deus. Há hoje um segmento religioso, não é? Que nós não temos como evangélico, embora aparece, não é? Usam a Bíblia, ostentam muito, serem conhecedores, inclusive, do Antigo Testamento, não é? Usando toda procurando ostentar uma sabedoria, que na versão que eles criaram das Escrituras, não é? Tem assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, né? E esse um Deus, embora para as línguas, os manuscritos originais, não faz diferença se é letra maiúscula ou minúscula, mas na nossa língua portuguesa faz. E esse um Deus, esse Deus aí é com D minúsculo. Então a ideia era que Jesus era menor, não é, do que Deus. E aí tem toda uma argumentação que não subsiste os textos que corroboram que Jesus de fato era plenamente Deus. Embora chamou o Deus Pai de Pai, não é? Embora aqui, enquanto revestido de humanidade, ele disse que o Pai era maior do que ele, e de fato disse, e embora disse que não fazia nada sem que o Pai direcionasse. Inclusive, quando foi interrogado sobre o retorno, a volta dele, ele disse, eu não sei, quem sabe é o Pai. Ou seja, ele disse, olha, isso eu não vim aqui dizer, de fato, e usar da minha divindade totalmente, não. Eu vim aqui revestido de humanidade para passar as agruras, as dificuldades, as tentações e provações que o ser humano passa para que eu possa ir até a cruz. E ao João capítulo 1, versículo 14, vamos ler juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pronto. Ele se encarnou. Eu sempre costumo chamar a atenção, não é reencarnou não, certo? A encarnação é outra coisa. Ele se revestiu de humanidade. Ele se fez homem. Ele nasceu de Maria. Ele precisou aprender. Eu fico pensando, irmãos, dos estados de humilhação de Jesus, que nós estudamos em teologia, não é? E principalmente na cristologia, que é o tema que se volta para o estudo da pessoa de Cristo. Jesus, conhecendo tudo, sabendo tudo, sendo Deus poderoso, soberano, ele tendo que aqui na terra aprender. Ele tendo que submeter às orientações de sua mãe Maria enquanto criança. Então, de fato, Jesus, grave bem isso, e jamais esqueça, irmão, Jesus é plenamente Deus, e ele foi plenamente homem. Porque no tempo da igreja, que nós chamamos primitiva, tinha movimentos filosóficos que queriam tirar a divindade de Jesus ou queriam tirar a humanidade de Jesus. E a Escritura diz que ele é plenamente Deus e ele foi plenamente homem. Nós temos também um segundo aspecto em relação ao nascimento exclusivo e excepcional de Jesus Cristo. Exclusivo por quê? Porque foi apenas ele. Excepcional porque foi de maneira sobrenatural.
Sempre que falamos disso, precisamos lembrar que hoje nenhuma moça pode chegar e dizer, olha, eu estou grávida, mas não sei como está aqui. Não sei como está aqui esse menino, não sei como veio. Porque de forma sobrenatural, em termos de concepção, e exclusividade nesse nascimento, de forma sobrenatural, sem participação de homem, foi única e exclusivamente Jesus Cristo. Então, o nascimento exclusivo e excepcional de Jesus Cristo. Aí temos o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35, vamos ler juntos? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, nascimento exclusivo e excepcional, sobrenatural de Jesus. Temos um terceiro aspecto, irmãos, em relação a Cristo, somente Cristo, por quê? Porque veja o que os seus seguidores afirmaram sobre ele, não é? Mateus 16, nós temos uma afirmação maravilhosa de Pedro, e eu não coloquei outra que eu vou citar aqui agora, né? Mas Mateus 16, vamos ler juntos. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, tu és o Cristo, ou seja, o enviado, tu és o Messias, o prometido, não é? Nós aguardávamos, os profetas apontavam para a sua vida, nós estávamos aqui, ficamos 400 anos como nação sem ter nenhuma voz profética. Quando veio João Batista dizendo que o Senhor viria, e quando o viu, apontou e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus de fato, e Pedro afirmou muito bem, é o Filho do Deus vivo, Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, com a mesma essência de Deus, né? O mesmo DNA, entre aspas, de Deus, plenamente Deus, e uma das afirmações maravilhosas, surpreendentes e emocionantes de Pedro. Naquele momento que os discípulos, quando Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se vocês não comerem minha carne, se vocês não provarem da minha carne, vocês não terão parte comigo. E aquilo para um judeu ouvir, meu Deus, que é isso, canibalismo? O que é que o mestre está falando aí? Não é? Foi quando eles também queriam deixar, iam saindo de fininho, e Jesus chamou a atenção e disse, ei, vocês também vão sair, é? Porque alguns aqui já saíram, mas vocês também vão deixar? Vocês não vão aguentar esse discurso não de que eu vim para ser morto e dar a minha vida, não é? Para que de fato possa alimentar a fome espiritual de todo aquele que crê. E aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E em João 11, 27, veja o que é que Maria Madalena, dentro daquele contexto de perda, não é? Perda que não foi perda. Foi perda, mas terminou vida. O que era morte terminou em vida do seu irmão Lázaro. Veja o que ela diz aí. Vamos ler junto em João 11, 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, Maria, ela estava de fato aqui tendo a mesma afirmação que Pedro, de que Jesus era o Cristo, enviado por Deus. E, irmãos, nós vamos então percorrer toda a Escritura no Novo Testamento, quando nós vamos às cartas do apóstolo Paulo, das cartas gerais, enfim, todas elas apontam e elas colocam Jesus no lugar que ele deve estar, no centro. Jesus, e somente Jesus, não há um outro, não é? Textos maravilhosos, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, e aí vai, tantos textos que nós temos, que estão nas Escrituras apontando para a centralidade do Cristo. E creio que o último, ou penúltimo aspecto, que a salvação é por meio, aliás, esse é penúltimo, que a salvação é por meio de Jesus Cristo.
E só por ele. Mateus 18:11, vamos ler. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a salvação é apenas por meio de Jesus. Não há um outro. Não há mais o que colocar. Não é Jesus e mais. O que querem fazer aí, os segmentos outros religiosos, eles não têm espaço, porque é como diz um dos hinos, nosso Cristo satisfaz minha alma e satisfaz mesmo. Se não satisfizer, ou satisfazer, não é? Você precisa voltar o seu olhar para a centralidade do Cristo, que não tem espaço para outros mediadores, outras pessoas, outros intercessores, não. É apenas Ele. E a salvação única e exclusivamente por meio dEle. E nós vamos ver então, um último aspecto, que a morte não pôde detê-lo, e Jesus Cristo ressuscitou. Em Lucas 24:7, vamos ler juntos? Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. De fato, a morte não pôde detê-lo, ele foi morto mesmo, né? A parte divina, se você me pergunta, como é que pode Deus morrer? A essência divina dele não teve como, não é? Porque Deus não morre. Quem tenta matar Deus são outros, mas Deus não morre. Mas a humana de Jesus, a natureza humana, essa enfrentou sim a morte, e ele foi morto. Mas só que a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou. Louvado seja Deus, né? E com a ressurreição dele, hoje nós podemos dizer que nós temos vida eterna em Cristo Jesus, por causa da sua ressurreição. Então, esse é um aspecto do estudo cristológico que nós precisamos nos atentar, irmãos. De que Jesus de fato ressuscitou, e por isso Paulo faz aquele capítulo 15 de 1 Coríntios, aquele texto maravilhoso. Ele colocando os argumentos, olha, se Cristo não ressuscitou, nós somos mais miseráveis, é vã nossa fé, nós somos, e vai argumentando de tal forma que diz, de fato ele venceu, de fato ele ressuscitou, e ele inclusive questiona de forma até muito própria, das vezes do apóstolo Paulo, a ironia que ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu galardão? Não é? Porque Jesus triunfou e nos deu vitória através dele. Então esse é um aspecto, irmãos, que nós devemos nos deter. E agora de fato o último, porque o pregador disse que é o último sem ser. Agora de fato é, que a volta de Jesus Cristo será visível, iminente e gloriosa. Vamos ler juntos? Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Marcos 13:26. E então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Em outra versão diz: e com poder e grande glória. A volta de Jesus Cristo, irmãos. Ele foi assunto aos céus. Nós temos isso nas Escrituras. Arões Galileus, porque estáis olhando para as alturas. Esse que está sendo assunto aos céus, ele há de vir da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ou seja, ele voltará visivelmente. Não voltará escondido, não. Como alguém quis dizer há anos atrás, não é? Ele voltou, mas ninguém viu. Não, ele voltará visivelmente. Nós vamos ver, e todo olho, de fato, diz a Escritura, o verá. E eu já fico imaginando como, né? Nós temos hoje aqui um aparelho em nossa mão que a gente sabe o que está acontecendo no mundo todo. Nós temos a filmagem em tempo real das coisas. E, de alguma forma, irmãos, nós entendemos que essa volta de Jesus, de fato, se cumprirá. Como diz as Escrituras, todo o olho o verá. Iminente, porque não tem como mais dizer, não, vamos aqui fazer uma barreira para que não aconteça.
É uma questão só de tempo. É iminente. Está para dar à luz. Está para acontecer. E gloriosa porque será surpreendente, irmãos. Né? Para a igreja do Senhor, para aqueles que creem em Cristo Jesus. E por isso nós devemos propagar o Evangelho e não guardar para a gente. Divulgar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso testemunho. Porque queremos lá, naquele glorioso dia, que os nossos entes queridos, amigos e outras pessoas, multidões, como diz Apocalipse, né? Multidões, milhares, de fato estejam, e dentre esses milhares de milhares, esteja gente que a gente ama, lá glorificando ao Senhor e subindo para estar com Ele, né? Para glorificá-lo na eternidade. E, irmãos, nós podemos então concluir que Cristo é o centro de nossa forma de orar, precisa ser. Nossa forma de orar, a oração deve ser feita em nome de Jesus. Não apenas terminar a oração em nome de Jesus, não é um rito. Mas oramos em nome dele, não oramos em nosso nome, não oramos em nome do pastor, não oramos em nome da pessoa mais santa que você conhecer aí. Oramos em nome de Jesus. Não é? Os nossos cânticos, precisamos cantar Cristo em nossos cânticos. Não é? Que o nosso louvor seja cheio da pessoa de Cristo em nosso louvor, em nossos cânticos. O motivo da nossa adoração seja o Cristo. A mensagem central da nossa pregação. Nós ficamos atentos e ainda está reverberando nos ouvidos, certamente, e no meu está, daqueles que participaram da Semana Teológica, não é? Promovida pelo Seminário Teológico Batista Sergipano. Na sexta-feira, o pastor Gilton Moraes, doutor Gilton, chamamos pastor e doutor Gilton. Né? Por que, doutor? Porque honra o doutorado que fez. Né? Ele, compartilhando conosco a necessidade hoje de pregarmos o Cristo, mensagens cristocêntricas. Não é? Algumas pregações, o pregador ele lê a palavra, fala de tudo, fala dele, fala do que ele fez, fala de que orou, expulsou Satanás, fez isso, fez aquilo, orou por alguém ficou sarado, prega-se, leva-se um tempo enorme, conta anedotas, o povo ri, muitas vezes acha engraçado, e parece que esses pastores, parece que eles são os mais ouvidos, não é? Mas não se prega sobre o Cristo. A mensagem central do Cristo, como diz o texto de que aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, isso não está sendo pregado. Se conseguirmos, disse Richard Baxter, se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, e não tenha a dimensão só de pregar, você falar, porque é para falar sim, mas não é só falar, que o nosso falar seja coerente com o nosso viver, porque você pode falar, mas se seu testemunho de vida não se coaduna com o que você fala, quem é que vai ouvir? Que autoridade você terá? Você vai estar brincando com quem? Quem é que você quer enganar? Pode enganar alguns, mas a Cristo não. A Deus Pai, Filho e Espírito não vai enganar. Então, esse falar aqui, esse pregar aqui, se conseguirmos pregar somente Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. É um exagero de Richard Baxter? Não. Porque de fato Cristo veio mostrar para a gente quem era Deus. O Espírito Santo veio para consolar, porque teologicamente nós sabemos que o próprio Cristo disse isso, olha, eu vou, mas o Consolador virá. É claro que nós compreendemos perfeitamente que Deus Pai, Filho e Espírito Santo aqui se encontram, porque eles são onipresentes. Mas em termos de atuação plena, nesse sentido, nós precisamos pregar o Cristo. Porque quando olhamos para Cristo, nós percebemos e temos a dimensão correta de quem é Deus e o amor de Deus por nós. Amém, meus irmãos? Sejamos nós edificados, não é? E, aliás, eu botei um pouquinho, passa o slide seguinte aí. A reforma continua em nossas vidas, em nossos corações. Não é? A reforma continua. A de Lutero continua, né? A igreja, principalmente a igreja brasileira, para não falar de outros países, a igreja brasileira está precisando de uma reforma muito grande.
A nossa igreja, a PIBA, precisa de uma reforma. O meu coração, o seu coração, precisa estar em reforma, né? Em nossas vidas, essa reforma continua. Foi um aspecto histórico, mas que ela está ainda em processo em nossa vida. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Agradecemos, ó Deus, porque sabemos, Senhor, que o Senhor dirige a história da tua igreja. O Senhor mantém a tua igreja, como bem diz a tua palavra, na tua mão poderosa. É o Senhor quem tem edificado, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Exaltado seja teu nome, Senhor, porque dos projetos, vamos dizer assim, das instituições que o Senhor criou, família e igreja, estas, apesar de tudo quanto se tem feito para destruir, elas estão em pé. Louvado seja teu nome, exaltado seja teu nome por isso. Ó Deus, muito obrigado, porque embora não somos diretamente herdeiros dessa reforma, porque temos um outro entendimento histórico, mas é claro que fomos beneficiados por ela. É claro que estamos aqui porque aqueles, inclusive o teu servo John Hus, deu a vida para defender, morrendo, aquilo que ele cria e que era a verdade. Portanto, aceita a nossa gratidão, Senhor, por esses 505 anos da Reforma Protestante. Muito gratos somos. E, Senhor, terminamos essa oração pedindo o que falamos aqui. Ó Deus bendito, que em nós essa reforma ela seja plena em nossa vida, que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento, até porque quando o Senhor age, quem é que pode resistir? Dentro do nosso coração, a reforma que o Senhor tem efetuado, ela seja realizada, Senhor, sem nenhum impedimento nosso. Ó Senhor, coloca os tijolos nessa igreja, coloca a argamassa que o Senhor tapa as brechas aqui da nossa vida, que nós também possamos tapá-las naquilo que nos concerne, Senhor. Ó Senhor Deus, dá-nos a graça de termos saúde enquanto igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.